ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus.
Dois homens trazem uma oferta ao Senhor. Um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé, enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos despojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida. Era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel porque um homem tomou dos despojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaque. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaque ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaque. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de seu filho, seu primeiro e único filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. Dar as primícias de seus recursos diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, e eu confio que o Senhor cuidará de mim.
Boa noite, queridos. Quero ler para você o Salmo de número 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a promessa do Senhor para nós. Aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, que não emprestam os seus ouvidos para conselhos malditos, para aquilo que não provém da palavra do Senhor, essas pessoas que, ao contrário, têm a sua satisfação, que buscam a sua satisfação em Deus, são pessoas que estão firmadas como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Querido, uma árvore plantada junto à corrente de água é uma árvore forte, é uma árvore com raízes fortes. Olha, a tempestade pode bater contra ela, o vento pode bater forte contra ela, mas ela não será abalada, porque suas raízes estão fortes, suas folhas não caem. Olha, dá o seu fruto no tempo certo e tudo que fizer prosperará. Meu irmão, minha irmã, nessa hora nós vamos orar juntos. Eu queria orar por você, mas eu queria, antes de orar por você, perguntar: você tem se alimentado na palavra? Você tem buscado no Senhor a sua provisão, a sua fonte de sustento? Seja como uma árvore plantada junto às correntes de águas, e essas águas, elas são as águas do Senhor. É a palavra de Deus, é o conselho que vem do alto. Não fique tão preso às notícias que vêm da televisão, às notícias falsas que veiculam pela internet. Coloca a sua confiança no Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. Não tire um panorama da realidade baseado no que você está vendo pela televisão. Muito cuidado, tenha critérios. Busque em Deus a sua orientação. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Feche seus olhos, vamos juntos orar ao Senhor. Nosso Pai eterno, quero colocar diante do Senhor os nossos motivos de oração. Cada pessoa que está nos acompanhando nessa noite, ó Deus, pedimos ao Senhor uma bênção toda especial, que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e também as suas famílias. Acampa os teus anjos ao redor. Senhor, nos dê sabedoria para viver esse tempo de luta com o coração firme e íntegro, sabendo de quem nós esperamos. Ó Pai eterno, nos sustente, nos abençoe, que possamos prosperar como essa árvore plantada junto às correntes de água, que tudo no seu tempo certo há de acontecer. Que o Senhor nos abençoe, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
Teu amor lutou por mim. Tu tens sido, Senhor, aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Quando eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Transluz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Transluz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Transluz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Transluz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Boa noite, queridos. Que bom, estamos mais uma vez reunidos para celebrar, para adorar o nosso Deus. Quero, nessa noite, agradecer muito pela sua presença, agradecer também a todos que se empenharam a participar junto conosco na parte da manhã do Memorial da Ceia do Senhor, mesmo que à distância, mas com nossos corações unidos, firmes no mesmo propósito. Amém?
Querido, hoje queria muito compartilhar com você uma palavra inspirada num dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 23. Para tanto, vamos ler juntos essa passagem da Escritura que nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, e tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Na última quinta-feira, gente, nós lançamos uma nova série de mensagens falando sobre supere a quarentena. E tratamos na primeira mensagem da série sobre um grande desafio que temos de enfrentar durante esse tempo de quarentena, que é a ansiedade. Falamos também, na ocasião, que existem sentimentos que são comuns, já foram percebidos na história quando se enfrenta algo semelhante a essa quarentena. Li recentemente um material produzido pela Unesco, de um médico alemão, tratando acerca da história das pandemias no mundo e em como que essa também tem um caráter bem diferenciado por tratar-se da primeira pandemia global da história, algo sem precedente. Até então, as epidemias ou grandes pandemias, elas se alocavam em mais de um continente. Esta do Covid é a primeira que tem um alcance mundial, alcance global. Esse vírus, gente, que nós enfrentamos, ele é um vale que nós atravessamos e vamos atravessar juntos em nome de Jesus. Na semana passada, lendo alguns artigos científicos sobre o tema, sobre essas histórias das pandemias, das grandes pragas da Idade Média, e contemplando análise da história de centenas e centenas de anos, nós sabemos que todas as epidemias e pandemias, elas crescem, mas também elas declinam e são parecidas com as curvas de um sino. E eu confesso que fiquei muito pensativo, porque essa terminologia, o sino, ela foi uma terminologia que eu pude perceber com muita recorrência nesses materiais, não produzidos no Brasil, mas materiais especialmente em inglês. Essa palavra ficou bastante notória. E eu fiquei muito pensativo com isso, na história do mundo. Não estou falando aqui da história do Brasil, não estou falando aqui da história dos Estados Unidos, não estou falando aqui sobre o que aconteceu na Itália, eu estou falando do mundo todo. No mundo todo, as epidemias e pandemias, elas obedecem a um padrão que formam um sino. Crescem vertiginosamente e depois descem. E eu não pude deixar de pensar, na minha cabeça, que esse sino serve, esse formato de sino. E eu fiquei pensando que o sino tem uma função. O sino serve para chamar a atenção. Me lembro aqui que no dia 15 de março deste ano, na nossa última celebração presencial que nós fizemos aqui na igreja, eu preguei uma mensagem com o tema O Índice do Medo. E nessa mensagem, eu lhes falei que Deus estava querendo chamar a atenção da igreja. Deus estava convocando a igreja para um novo momento. E querido, e no passado, a maneira de chamar a atenção do povo para que se reunissem e que fossem advertidos sobre algo importante era tocando os sinos da igreja. Tocando os sinos da igreja. Queridos, eu não tenho dúvida alguma em afirmar para os irmãos que Deus está chamando a nossa atenção. Que tudo que está acontecendo ao nosso redor é uma oportunidade que temos de realinhar nossos caminhos, rever nossas condutas, pensar qual a direção que Deus tem para a nossa vida e ajustarmos os nossos passos àquilo que Deus quer. Durante muito tempo, nós
buscamos construir uma religiosidade alicerçada em um Deus que fizesse jus à nossa vontade. Um Deus que ajustasse as suas vontades às nossas demandas pessoais. É o tempo de nós prestarmos atenção. O sino está tocando. O sino está tocando, está chamando você para um novo momento. Chamando você e chamando a igreja para viver uma nova experiência. Você está atento àquilo que Deus está chamando a sua atenção? Então veja bem que Deus está chamando a nossa atenção. Deus está convocando você a ficar atento àquilo que Ele quer que você não se esqueça, especialmente nesse tempo que nós vivemos. E o que Deus está querendo que você se lembre? E do que Deus quer tanto chamar a nossa atenção? E eu gostaria nessa noite, junto com você, pensar um pouquinho sobre esse tema. Queria que você atentasse, abra o seu coração para receber essa palavra e fique atento àquilo que o Senhor vai falar contigo hoje. Primeira grande coisa que o Senhor quer de nós nesse tempo é que você se lembre que nem tudo que você ouve é verdade. Querido, nem tudo que você vê na televisão, nem tudo que você ouve na internet, nem tudo que você ouve através dos influenciadores digitais, nem tudo isso você pode considerar como verdade. Nem todo mundo que está falando sobre essa crise, sobre essa pandemia, é digno da sua confiança. Existem muitos interesses, muitas ambições ocultas dentro dessa realidade. Como seu pastor, eu estou lhe dizendo para você ser um pouco seletivo. Tenha critério. Existem interesses obscuros em meio a uma crise como essa. Muitos têm usado dessa crise para seu próprio benefício político, para seu interesse ideológico ou partidário. Querido, isso não é para a gente. Presta atenção onde você tem concentrado a sua atenção nesse sentido. Muito cuidado para você não perder tempo em teorias da conspiração absurdas que se ocupam em achar um culpado para essa crise. Querido, procurar culpados agora não vai ajudar em absolutamente nada. Então, muito cuidado com soluções fáceis. Na última quinta-feira eu falei sobre sentimentos que são recorrentes durante essas grandes crises, como por exemplo, na gripe espanhola em 1918, houve um frenesi em busca das mercearias atrás de uma combinação de cachaça, limão e alho, porque se acreditava na época que era a cura definitiva para a gripe espanhola. Querido, muito cuidado com isso. Tenha critério, tenha sabedoria. A Bíblia fala em Provérbios 13:16 que todo homem prudente age com base no conhecimento. Age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Provérbios 14, versículo 15 também diz que o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Tenha critério, cuidado, preste muita atenção com as informações que você tem recebido, tá? As pessoas que buscam viver pela sabedoria, elas não são guiadas pelo medo, pelos seus sentimentos, mas elas buscam a verdade, buscam um conhecimento que vai agregar sabedoria e vai ajudar, de fato, tá? Querido, seja guiado pelos fatos e não pelos fakes e não pelas notícias falsas que têm crescido muito em nosso meio nesse tempo. Não baseie as suas decisões nas falácias. E também não baseie nos seus próprios sentimentos, porque aquilo que você sente pode simplesmente estar equivocado. Então, numa época como essa, de muita dificuldade, é comum você sentir-se mal, é comum você ter percepções da realidade alterada, de maneira alterada. Então, muito cuidado para depositar a sua confiança restrita em seus próprios sentimentos, porque você pode estar completamente enganado. Provérbios 18, versículo 2, diz a palavra que o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Então, muito cuidado com aquilo que você expõe, especialmente em redes sociais, porque parece ser um território sem lei. E ao invés de você trazer conforto, segurança, uma palavra de bênção para as pessoas, você pode acabar sendo um estopim para grandes discussões que em nada ajudam, em nada abençoa a ninguém. Então, devemos ser o povo da fé. Tenha cuidado, tenha sabedoria, reflita
com muito cuidado antes de tomar qualquer decisão ou de tomar qualquer atitude, tá? Segundo lugar, lembre-se, segunda coisa que Deus quer chamar a sua atenção nesse tempo de pandemia, tempo de quarentena, lembre-se que tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 nos diz a palavra: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não se surpreenda, irmão. Não se surpreenda com as tribulações. A Bíblia já disse isso. A Bíblia já disse que no mundo você teria aflição. Portanto, não há do que surpreender, não há por que ficar chocado. Querido, a Bíblia já deixa isso muito claro. E a propósito, por que há doenças nesse planeta? Bem, desde que o mal e o pecado entraram no mundo, você pode concordar comigo que nada funciona de maneira perfeita e correta. Tudo nesse planeta está quebrado, o tempo está quebrado, a economia está quebrada, os seus planos estão quebrados, nada funciona perfeitamente, seu corpo está quebrado, não funciona da maneira que deveria funcionar. O pecado quebrou absolutamente tudo na terra. Quando nos rebelamos contra Deus, nós não comemos da maneira que deveríamos comer, não agimos da maneira que Deus disse que deveríamos agir, não temos as emoções que Deus nos disse para evitar, tá? E as emoções que Deus disse que deveríamos ter. Se fizéssemos tudo da maneira de Deus, haveria muito menos problemas. Isaías capítulo 24, versículos 5 e 19, diz assim a palavra: a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. Veja, tudo está confuso, tudo está perdido, a natureza está gemendo, Romanos declara isso, e sabemos disso, e sabemos muito bem, tá? Que tudo isso acontece, não é por causa da natureza, não é por causa dos animais, dos vegetais, tudo acontece por causa do homem. O ser humano está na contramão da vontade de Deus. O ser humano é que está na contramão de tudo aquilo que Deus desejaria para nós. Somos nós que causamos esse mal. Somos nós os egoístas, nós somos egocêntricos, nós causamos os problemas na sociedade, nós temos destruído o nosso meio ambiente, achando que não haverá nenhuma consequência. Somos nós. Então, é o tempo para nós pensarmos bastante sobre isso, tá? Que seja feita a vontade de Deus em nossa vida e não a nossa própria vontade, porque ela está quebrada, ela está totalmente aquém daquilo que Deus desejaria, tá? Querido, aqui não é o céu, tá? E porque não é o céu, é um lugar de tristeza, de doença, é um lugar de estresse, e isso tudo é encontrado aqui justamente porque não é ainda o céu, tá? Então guarda essa palavra no seu coração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18 nos lembra que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Querido, aquilo que você está vendo hoje, saiba, não vai durar para sempre. Essa pandemia não vai durar para sempre. Essa quarentena vai acabar. Essa doença vai acabar. Chegará o tempo que se estudarão sobre essa doença sem ao menos saber do que se trata. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Então, foque naquilo que Deus realmente diz para você prestar atenção. E aí me leva a uma terceira coisa que eu queria que você parasse para atentar nessa convocação que Deus está chamando a sua atenção. Lembre-se de focar naquilo que é imutável. Queridos, nós estamos prestes a receber um mundo novo. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. As relações interpessoais irão mudar. O comércio, a economia vai mudar. A política vai mudar. A própria igreja, nas suas celebrações, pode mudar. Tudo está mudando diante dos nossos olhos. No entanto, eu quero convidar você nessa hora, ou a partir de então, a concentrar sua vida
não naquilo que está mudando diante dos seus olhos, mas naquilo que é imutável, naquilo que não muda. Sabemos que haverá muita mudança nos próximos dias, nos próximos meses e daqui para frente. Haverão mudanças que acontecerão no mundo, em todos os países. Onde quer que você for, você verá mudança. Mas a chave para uma vida estável, a chave para um coração em paz, sustentado pelo nosso pastor, que garante que nada nos faltará, é você focar naquela verdade que não muda, naquela verdade imutável. Mesmo quando tudo ao seu redor está caindo, desmoronando, essa verdade permanece inalterável. Concentre-se naquilo que não muda, isso lhe trará estabilidade. Não se concentre no que está mudando, porque nós não sabemos para onde tudo isso vai ou onde vai acabar. Mateus capítulo 24, versículo 35 declara a palavra de Deus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Querido, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é um porto seguro para você. A palavra de Deus é algo imutável que você pode depositar a sua confiança. Existem verdades imutáveis na palavra que você pode confiar. E talvez você pense: pastor, mas que verdades são essas? Quais são essas verdades que eu preciso olhar e fixar a minha atenção? Eu digo para você, na verdade, eu vou dizer para você uma para cada dia da semana. Eu vou dizer para você 7 verdades fundamentais que são imutáveis, que nada pode fazer com que elas mudem. A primeira verdade fundamental é que Deus vê tudo o que você está passando. Querido, Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo todo o seu sofrimento. Concentre-se nisso. Ao invés de focar em tudo que está mudando ao seu redor, lembre-se, Deus vê tudo o que você está passando. Deus está vendo. Segunda verdade que você pode guardar para mais um dia da sua vida: Deus se importa. Deus se importa com tudo que você está passando. Ele não somente vê, mas ele também se importa. Essa é uma verdade fundamental, imutável da palavra, que você pode depositar a sua confiança nesse tempo de grande incerteza. Lembre-se que Deus se importa com você. Terceiro, Deus, ele tem o poder de mudar o que você está passando. Deus tem o poder de responder às orações. O nosso Deus não mudou, ele continua o mesmo. Querido, ao invés de se preocupar com questões que fogem ao seu controle, lembre-se, você serve a um Deus que responde orações. Você serve a um Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância pelo seu poder. Lembre-se disso, lembre dessa palavra. Quarta coisa que você pode depositar a sua confiança: Deus sempre age por sua bondade para conosco. Deus é movido pela sua bondade. Deus é bom, Deus é bom. Lembre-se disso e guarda isso em seu coração. Deus é bom e nada vai mudar essa realidade. Ele é bom para com você. Quinta verdade: o plano de Deus é sempre melhor do que o seu. Então Deus é bom e o seu plano é sempre melhor. Talvez você não esteja vendo, mas o plano dele é melhor. Guarda essa palavra em teu coração. Sexta verdade para você guardar no seu coração: Deus nunca deixará de te amar. Você é especial para Deus. Nada pode mudar essa verdade. Deus te ama. Ele te ama, tem propósito para a sua vida. E a sétima verdade para você guardar para a semana é essa: você não pode perder a sua salvação depois de ter entregue a sua vida a Cristo. É algo que você pode confiar, é uma base firme pelo qual você pode sustentar a sua vida. A sua vida está nas mãos de Jesus. Nada poderá mudar essa realidade. Estas são verdades fundamentais que você pode depositar toda a sua confiança. Querido, para de colocar sua atenção e para de se concentrar naquilo que está mudando diante dos seus olhos e coloque a sua fé, a sua confiança nessas verdades fundamentais que a palavra nos assegura. Quarta coisa que eu queria que você estivesse muito atento em meio a essa convocação que Deus tem para nós. Lembre-se que não importa onde você for, Deus vai contigo. Querido, Deus está contigo em cada estágio da sua vida, em cada fase difícil, em cada crise, em cada momento de dor e de lágrima.
Ele é o seu pastor, Ele é o seu Senhor. Não importa, querido, que você passe, você nunca estará realmente sozinho. Deus está contigo. Querido, agora você que está me ouvindo na sua casa, quem sabe você está no seu quarto, sozinho, recebendo essa palavra, saiba, o Senhor dos exércitos está contigo neste lugar. Deus está ao teu lado, neste leito de hospital, nesta cama, doente, quem sabe, preocupado. O Senhor está contigo, você não está sozinho. Receba essa palavra em seu coração. Deus está contigo em todo o tempo. Deus nunca esteve mais perto de você do que está agora. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá em Isaías 43, versículo 1 e 2, declara a palavra do Senhor. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Querido, que promessa linda, que palavra maravilhosa. Querido, é nisso que você tem que se concentrar, são nessas verdades, nessa palavra poderosa que você precisa depositar sua confiança. Você precisa talvez desligar um pouco essa televisão, ficar ouvindo um pouco menos a internet. Sabe por quê? Você precisa ouvir essa voz de Deus que está prometendo: você é meu, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Isso lhe dará confiança, isso lhe dará estabilidade, que vai substituir o pânico pela oração, vai substituir a sua preocupação pela adoração, substituirá a ansiedade pela adoração. Querido, coloque a sua confiança no Senhor e lembre-se, Ele está contigo em todo o tempo, Ele nunca o abandonará, Ele nunca o deixará, nunca o deixará. O Senhor está contigo aí na sua casa agora, em nome de Jesus. Uma outra verdade que eu queria que você estivesse atento: Deus está chamando a sua atenção nesse tempo, convocando você, te alertando para lembrá-lo que esse não é o fim da história. Esse não é o fim da história. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 8, 9 e 14, declara a palavra de Deus: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Irmão, minha irmã, esse não é o fim da história. Esse não é o fim da história. Sabe por que eu falo isso com muita propriedade? Porque no final da história, nós vamos ser vencedores, muito mais do que vencedores. Você vai ganhar no final. Aconteça o que acontecer, você não vai perder. Mesmo que esse coronavírus tire a sua vida, você vai direto para a presença de Deus. Este não é o fim da história. Não é o fim da história. Eu não sei se você gosta de acompanhar as séries de televisão. Há um tempo atrás eu acompanhei uma série muito famosa, não sei se você conhece, uma série chamada 24 Horas. Era um formato novo, algo muito bacana, prendia nossa atenção. Todo episódio se concentrava em 24 horas. E todos os episódios, de maneira muito interessante, terminavam naquele momento que você pensava: agora o Jack Bauer vai morrer. É agora que ele morre, ele não vai passar dessa. Ele vai morrer. A tensão era enorme, a gente ficava fixado naquilo, pensando como seria o próximo episódio. Mas interessante que aquela série estava tão famosa, a série estava mobilizando tanta gente, era tão aclamada pela crítica, que mesmo antes de terminar a série, já estava anunciando a próxima temporada. Vai ter outra temporada. E houveram muitas temporadas dessa série do 24 Horas, do Jack Bauer. Querido, é interessante que a nossa vida é assim. A nossa vida é exatamente assim. A gente olha e pensa assim: como é que nós vamos sair dessa?
Como é que a gente vai vencer essa? Preciso dizer para você que tudo que nós sofremos, toda a nossa tristeza, toda a nossa dor que estamos vivendo hoje, trata-se apenas de um final de um episódio. Final de um episódio. Que a gente olha e pensa, não vai ter solução, eu vou morrer. Não vai ter saída, não há saída para isso. Está acabado. Mas, querido, a história não acabou. A história não acabou. Porque nós já lemos o editorial desse autor e ele já anunciou que há ainda uma outra temporada. Olha, essa história aqui não encerra todo o assunto. Há ainda uma outra temporada para a nossa história e nós devemos lembrar disso. Ainda não acabou. Para viver com esperança, no meio de um mundo em crise como o nosso mundo, a crise do coronavírus, você precisa mudar seu foco, você precisa começar a mudar sua perspectiva e começar a viver à luz da eternidade, crendo que não é somente essa vida que importa, há muito mais, há muito mais. Lembre-se, não é o fim da história. Um dia toda a nossa dor, toda a nossa doença, toda a tristeza, tudo isso vai acabar, tudo isso vai terminar. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você entende agora por que ainda não é o fim da história? No fim da história, não estaremos mais chorando, irmãos. No fim da história, nenhum de vocês estará triste. No fim da história, nenhum de vocês sentirá dor. Querido, por isso eu afirmo, não é o fim. Ainda não é o fim. Talvez seja o fim de um episódio que a gente olha e pensa que não tem mais jeito, mas o editor já disse, há uma nova temporada chegando. Nessa temporada que está por vir, não haverá mais tristeza, nem morte e nem dor. Você está me acompanhando até aqui? Você está me acompanhando até aqui? Creia nisso de todo o seu coração. E para terminar essa palavra, um sexto alerta que eu queria deixar para você, que esse sino está chamando a nossa atenção, que essa pandemia nos chama a refletir, é que lembre-se que Deus quer te usar para abençoar os outros. Deus quer te usar para abençoar outras pessoas. Querido, você não está aqui não é apenas sobre você, não é apenas sobre a sua dor e sobre o seu sofrimento. Deus está conduzindo você nessa crise, não apenas para protegê-lo. Deus quer usar você nessa crise. E essa é a diferença entre como nós, discípulos de Jesus, e outras pessoas, por exemplo, lidam com a dor. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não encara a dor como um problema, mas ele a vê como uma porta aberta. Toda necessidade nesse mundo é uma porta aberta. E é por isso que temos que, durante essa crise, voltar os nossos olhos para todos os lados, gente. Ver o sofrimento das pessoas como oportunidade para servir e abençoar vidas. Você deve estar vendo todo o movimento que a nossa igreja tem realizado durante esse tempo. Começamos lá com a campanha do leite dos idosos e conseguimos mais de 60 dias de leite. Mais de 60 dias. Depois começamos com a campanha do quilo do amor, que até agora já conseguimos abençoar com a sua ajuda, com a sua doação do alimento, com a sua oferta. Mais de 150 famílias foram abençoadas com cesta básica pela nossa igreja. Irmãos, isso é uma vitória. Eu pensava em 100, já estamos em 150. Agora entramos no projeto das mantinhas para as crianças. E se Deus quiser, até segunda-feira, agora que é o nosso prazo final, já consegui todas. Vamos conseguir todas. Irmãos, não podemos parar. As pessoas estão se mobilizando, tem gente se mobilizando na igreja aqui, inclusive fica o convite para você, mais um ministério para a igreja. Gente se mobilizando para preparar a refeição, para entregar para os moradores de rua, que tem crescido muito o número de moradores de rua em Araruama. Você pode ajudar? Você pode servir? Vamos avançar, irmãos, não é tempo de parar não, é tempo de trabalhar, é tempo de continuar avançando. Toda
da crise é uma oportunidade que Deus está dando para você de sair dessa apatia, de sair da indiferença, de fazer algo para abençoar vidas. Muitos anos atrás, esse relatório que eu li, achei essa parte fantástica, gente. A história revela coisas extraordinárias para nós. Muitos anos atrás, durante a pandemia da peste negra, que assolou a Europa, atravessou o Império Romano, ninguém sabia a causa dessa doença. As pessoas saíam das cidades, estavam deixando as grandes cidades, largando a cidade porque achavam que a doença estava localizada na cidade. Ninguém sabia nada sobre vírus, ninguém sabia nada sobre bactéria, não sabia nada sobre infecção. Eles não tinham nenhuma ferramenta científica. Hoje nós temos milhões de pessoas que têm acesso ao conhecimento, acesso à ciência. E naquela época não se tinha nada disso. Que eles estavam vendo eram pessoas morrendo ao seu redor, deixando as grandes cidades, fugindo das grandes cidades. E aqui que tem um fato interessante que a história revela para nós. Durante a crise da peste negra, você sabe qual foi o comportamento dos cristãos? As pessoas deixavam as cidades. Os cristãos estavam indo para as cidades para cuidar das pessoas, para cuidar dos doentes. Foi assim que o Império Romano se converteu, se quebrantou, gente. Moveu o seu coração, porque olha, que amor é esse? Que faz com que pessoas saudáveis deixem seus lares para cuidar de pessoas doentes. Foi exatamente nesse contexto que a igreja, e aí fala, é interessante esse fato, a igreja inventou o hospital. Não foi o governo que inventou o hospital, gente. Não foi inventado pelos políticos. Foi a igreja. Porque Deus nos deu uma palavra de fé. Deus nos deu uma pregação de amor ao próximo, de cuidado do semelhante, de se preocupar com o seu semelhante. É assim, irmãos, que os cristãos mudaram a pior peste que assolou a Europa em uma oportunidade para que a igreja crescesse, para que se abrissem para o conhecimento científico, para que buscassem uma oportunidade para servir melhor as pessoas. Assim também, irmãos, eu não tenho dúvida em afirmar para vocês que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando nesse tempo, irmãos, para nós respondermos com amor, para cuidarmos das pessoas, para cuidarmos dos mais vulneráveis. Essa foi a nossa primeira ação como igreja em meio à crise. A primeira coisa que nós fizemos foi cuidar da nossa própria igreja. E depois alçamos nossos olhos para cuidar da nossa cidade. Irmãos, eu quero muito, muito o seu apoio. Eu quero muito você engajado comigo nesse propósito. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos fazer muito mais, irmãos. Nós podemos abençoar vidas. Quem sabe você pode fazer algo mais. Temos pessoas idosas na nossa igreja, pessoas idosas, quem sabe, do seu conhecimento. Não seria inteligente ir lá visitar, porque não pode entrar por causa de resguardar a saúde, especialmente dos idosos. Mas você pode fazer uma visita de calçada. Você pode ir na calçada do lado de fora, ir lá levar uma palavra, colocar uma cartinha para um idoso, fazer uma oração, fazer uma ligação, mandar um recadinho pelo WhatsApp. Faça algo, irmão. Faça algo para abençoar uma vida. Faça algo para abençoar uma vida. Faça algo, faça alguma coisa. Eu não sei o que você pode fazer. Você pode trazer um alimento? Traga. Você pode trazer uma coberta para aquecer uma criança do frio? Traga. Você pode vir para cá, doar o seu serviço, fazer uma comida para doar para um morador de rua? Doe. Você pode fazer essa visita de calçada para um idoso, trazer alento, trazer algo que aqueça o coração de idoso. Faça. O que nós não podemos, irmãos, é ficar dentro de casa pensando bobeira. O que você não pode ficar em casa só contabilizando prejuízo e pensando coisa que não deve. Irmãos, é tempo de trabalhar, igreja. É tempo de trabalhar. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que nós estamos vivendo um tempo muito especial. Jesus está voltando. Você acredita nisso? Jesus está voltando, irmãos. Nós sabemos disso. Vocês estão vendo ao redor.
Vocês estão lendo os sinais. Você nem precisa do seu pastor para lhe dizer isso. Pelo que você já estudou da Bíblia, pelas suas aulas na escola dominical, você sabe muito bem o que está acontecendo. Você sabe muito bem ler os sinais dos tempos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, irmãos. E eu queria dizer para você uma coisa muito importante. Jesus está voltando, amém? Agora eu preciso te perguntar uma coisa muito séria. Como Jesus vai te encontrar quando ele chegar aqui? Porque ele está voltando, ele está. Você pode fingir, você pode achar que tudo é coincidência, você pode achar que não tem nada a ver. Você que está me ouvindo, você que tem um pouquinho de conhecimento da palavra, você sabe que ele está voltando. Você sabe que tudo isso são sinais claros que a Bíblia já relatou há 12.000 anos atrás. O seu coração sabe disso. Lá no fundo você sabe. A minha pergunta para você nessa noite é: como? Que ele vai voltar? Vai voltar. Nós sabemos disso. A minha pergunta é: como ele vai encontrar você quando chegar aqui? Vai encontrar você de braço cruzado, esperando a pandemia acabar e ao seu redor pessoas sofrendo, pessoas morrendo, ou vai encontrar você trabalhando e servindo o seu semelhante? Querido, eu quero que Jesus volte e me encontre trabalhando, fazendo tudo o que eu puder para abençoar pelo menos uma pessoa, para servir e abençoar pelo menos uma pessoa, trabalhando firme no reino de Deus, servindo com força, amando vidas, cuidando de gente. É assim que eu quero que ele me encontre. Como que Jesus vai encontrar você quando ele voltar a essa terra? Essa é a grande palavra, irmãos, que Deus está convocando e chamando a sua atenção nessa noite. Que ele nos encontre trabalhando, igreja, servindo, sendo bênção na vida das pessoas. É muito triste, será muito lamentável tudo isso acabar e você continuar com seus braços cruzados, não fazendo nada para ninguém, só preocupado com a sua própria vida. É tempo de servir, é tempo de cuidar de outras pessoas. Ao seu redor, tudo pode estar se desmoronando, mas se você estiver em Jesus, se você estiver em Cristo, você sabe que não será abalado. Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração por você. Nosso Pai eterno, eu te louvo por essa rica oportunidade que temos de estar aqui compartilhando a Tua palavra. Que nessa hora, Pai, o Senhor abençoe a Sua igreja, nos abençoe, ó Pai, e em nosso coração o Senhor nos chame à responsabilidade, ao compromisso do serviço. Precisamos para ontem ser bênção, ser instrumento de graça, ser um milagre, ser a resposta de oração para aquele que está sofrendo lá fora. Assim como a Tua igreja foi no passado, assim precisamos ser nesse tempo presente. Uma igreja vibrante e ativa, uma igreja comprometida, uma igreja trabalhando e operosa, que quando Jesus voltar, nos encontrará apostos, servindo o reino, e não se lamentando, e não se murmurando, ou reclamando do governo, ou reclamando de outras pessoas. Senhor, que o Senhor nos encontre trabalhando, servindo ao Teu propósito. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, vamos servir. Tudo vai passar e você vai ver que é uma grande oportunidade que Deus está dando à sua igreja para avançar ainda mais. Que Deus te abençoe. Disses que nunca me deixaria, disses que a vida me abalaria, disses que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, eis a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me
segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol, ele vem. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos, Deus.